Convidamos ao palco, já estão chegando aqui o Zulmir Ivânio Breda, nosso presidente do CFC, nas gestões 2018-19 e 2021. Também o acadêmico Edgar Bruno Cornacchione Júnior e a acadêmica Ângela Zecchinelli Alonso. A Ângela atuará como mediadora aqui do nosso talk show, na abordagem do tema sustentabilidade, metaverso e descobertas mágicas nos negócios. Então, com a palavra, Ângela Zecchinelli Alonso, nossa mediadora deste talk show. Obrigada a presença de todos. Agora eu estou com duas feras aqui ao meu lado. Tá? E eu já vou chegar perguntando. Sustentabilidade, Zulmir, o que é essencial? Boa tarde, Ângela. Você realmente entrou a mil, né? Queria cumprimentar a todos, uma satisfação enorme estar aqui novamente nesse magnífico conselho, nosso CRC de São Paulo, e na frente dessa constelação de astros da contabilidade brasileira, né? Os expoentes da contabilidade brasileira estão todos aqui. Então, isso é magnífico, a gente poder estar juntos e numa cerimônia tão bela como essa, que está reunindo cultura, conhecimento e arte. Acho que isso realmente é muito mais do que educação continuada, né? É a integração da nossa classe, é a participação de tantas pessoas que estão aqui hoje e que deram contribuição, continuam dando uma contribuição fantástica, Ângela, para a nossa profissão. Agradecer o convite que eu recebi do presidente Domingos Chiomento, parabenizar a Academia de Contabilidade, a Academia Paulista de Contabilidade, pelos seus 70 anos, né? E cumprimentar também o meu presidente Maion, do CRC São Paulo, né, por estar aqui hospedando mais esse evento muito importante. E uma saudação também aos nossos presidentes do Conselho Federal, aqui José Serafim Abrantes, querida Maria Clara, meu querido amigo também, presidente Martônio, né, que são grandes líderes da nossa profissão, que nos inspiraram e que trouxeram a profissão ao patamar que hoje ela está no Brasil e até no mundo. Então, essa breve introdução eu precisava fazer, né, Ângela? Me desculpe. Faz parte, né, Zulmir? Faz parte. Faz parte do show. Mas eu queria, então, respondendo essa questão do que é essencial na sustentabilidade, né? Essa área que não é nova, mas que está entrando muito forte no convívio da nossa profissão, da profissão contábil, né? E sobre a qual nós vamos ainda falar muito tempo nos próximos anos, já estamos falando, nós vamos falar muito mais, né? E o que é essencial na sustentabilidade é que haja um engajamento prático em relação a ela. O que se busca com todo esse movimento global da sustentabilidade é o engajamento das pessoas. E quando eu falo das pessoas, é das pessoas físicas e das pessoas jurídicas. Sobretudo das pessoas jurídicas, né? Porque as empresas, notadamente as empresas, os governos e as entidades do terceiro setor, que também são pessoas jurídicas, né? Precisam estar engajadas nesse movimento, que é um movimento, digamos assim, de uma maneira geral, para salvar a todos nós, né? É um movimento para salvar a todos nós, que envolve aspectos que todos devem ter ouvido falar, já relacionados a questões ambientais, a questões sociais e também a questões de governança. Mas, fundamentalmente, envolve questões econômicas também, porque não há sustentabilidade se não houver sustentabilidade econômica, né? As empresas dependem fundamentalmente da sustentabilidade econômica. Tem um ditado que diz, né, que uma empresa que está no vermelho não pensa no verde, né? Então, nós precisamos, acima de tudo, ter sustentabilidade econômica. Então, o que é essencial? Engajamento. O que é mais essencial ainda? Consistência e autenticidade. A divulgação da sustentabilidade, ela precisa ter consistência, padrões robustos que possam permitir comparabilidade das informações, né? E também a autenticidade dessas informações, informações que sejam íntegras e transparentes. E aí, nessa porta, nesse gancho, entra quem? Entramos nós, os contadores, meu querido Trevisan. A sua medalha está guardada, viu? Muito bem guardada, não vai se esquecer. Nós só não pudemos lhe entregar porque o Congresso, infelizmente, foi cancelado pela pandemia. E a nossa resolução do Conselho Federal diz que a medalha tem que ser entregue no Congresso, mas será entregue com certeza. Nenhuma, zero. Não zero é show. Acre, é Brasília, tá? Distrito Federal. Então, esse aspecto é muito importante, Ângela, porque ele traz a nossa classe para esse tema, o tema da sustentabilidade. Aonde que nós entramos nesse tema? Na divulgação. E aí nós vamos ter que, mais uma vez, o profissional contábil, né, mergulhar nesse tema para que ele possa dominar esse assunto
e poder também ajudar as empresas na divulgação da sustentabilidade. Não é por outra razão, meu caro professor Edgar, esqueci até de lhe cumprimentar, tá? A Ângela bota tanta pressão que a gente até esquece. Vamos ter que ser rápido, tem que ser rápido. Querido professor Edgar, né, meu companheiro aqui de painel, entram as academias de uma forma muito importante agora para trazer esse tema para dentro do ensino também. É um tema que vai fazer parte da nossa vida daqui para frente. Não é por outra razão que a Fundação IFRS foi lá na COP26 em Glasgow, ano passado, anunciar que chamaria para si, ou para ela, a Fundação, a criação de um board internacional para tratar de temas de divulgação de sustentabilidade. Por que ela fez isso? Porque ela entende que o contador é o profissional mais preparado nesse nosso mundo, enquanto ele existir, né? E eu espero que seja por muito tempo ainda, são os mais preparados para lidar com esse preparo dessas informações relativas à divulgação de sustentabilidade, pela relação intrínseca que essas informações têm com as informações de natureza contábil. Não é? E é por essa razão, inclusive, que foi tirado de dentro do board do IASB a sua vice-presidente e foi levada para o board do ISSB, para que haja uma conexão muito estreita entre norma de contabilidade, norma financeira, as nossas conhecidas IFRS e as normas que virão a ser editadas daqui para frente pelo ISSB, né, esse novo board criado. E aqui no Brasil nós criamos, então, um espelho desse board internacional, o exemplo que foi feito com o CPC, lá em 2007, na gestão do nosso querido presidente Martônio, para ser o espelho e fazer a convergência dessas normas internacionais de sustentabilidade aqui no Brasil. Então, é mais uma razão para a gente acertar, ter essa assertiva de que educação continuada é para o resto da vida, né? Porque agora entra um novo tema. Se há 15 anos atrás nós tivemos que voltar a estudar IFRS, normas internacionais de contabilidade, temos que nos preparar agora para estudar normas de sustentabilidade, porque vamos lidar com elas no dia a dia, né? Então, esse é um outro momento que nós estamos vivendo aí, na questão da profissão contábil, né, que eu reputo talvez dos mais importantes da nossa vida, no sentido de que talvez, nesse momento, nós efetivamente vamos mostrar uma dimensão que a contabilidade tem, que talvez nunca tenha sido percebida, que é tratar das informações pré-financeiras, as chamadas externalidades, que nem disse o nosso amigo Trevisan, quando ouviu a palestra do Bill Clinton, né? Essas externalidades é que agora vão fazer parte dos relatórios de gestão, preparadas fundamentalmente a partir de dados que nós vamos trazer das empresas dos diversas áreas, dos diversos setores. E isso vai exigir de nós, efetivamente, um preparo bastante maior. Então, espero ter respondido aí rapidamente. Rápido e rasteiro, hein, Zumir? Uau, difícil até de acompanhar. Parabéns. Agora vamos ver o outro lado. Edgar Cornacchione. Metaverso. O que é essencial? Obrigado, cara Ângela. Prazer estar contigo aqui, Zumir. Eu vou responder, mas também queria agradecer muito nosso querido presidente Domingos, né? Eu tenho podido, nesse último período que me juntei à academia, muito grato, né, ao Trevisan e aos demais aí que fizeram indicação e aprovação, mas eu tenho podido testemunhar a vitalidade desta academia, em temas mais complexos, né? E como é importante a gente celebrar isso, né? Celebrar esses 70 anos, celebrar esses 11 de ressurgimento, vamos dizer assim. Então, meus parabéns ao presidente Domingos. Quero aqui cumprimentar todas as autoridades aqui presentes da nossa área de contabilidade. E vou, até por questão do tempo, né, eu vou me permitir rapidamente responder a essa, ou tentar encaminhar uma resposta, né, para essa questão do metaverso, né. Quando eu estava sentado ali do lado do meu querido colega Trevisan, meu amigo, ele falou assim: Edgar, vai lá e conta um caso. Não foi isso que você me falou? Então eu vou fazer o seguinte, eu vou seguir seu conselho, que é muito sábio seguir seu conselho, né? Há mais ou menos 20 anos atrás, numa das aulas que eu estava dando ali na universidade, eu fiz uso de forma experimental daquele ambiente que a gente já discutiu, que é o Second Life. É um ambiente primitivo, vamos dizer assim, de um mundo virtual, e faz muito tempo, né? Mas que, curiosamente, esse ambiente ele tem todas as prerrogativas do que a gente está ouvindo hoje do metaverso. Só que hoje o metaverso está em esteroides, vamos dizer assim, sabe? Ele pega aquela lógica de 20 anos atrás
mas impulsiona com tanta força, né, que nos leva para uma capacidade, uma potencialidade inacreditável. Então, o que eu quero dizer com essa historinha lá do Second Life há 20 anos atrás? Nós tivemos um grupo restrito de alunos, onde nós pudemos experimentar o que seria ter uma aula, né, ter uma interação de discussão, de debate dentro de um mundo virtual, do então chamado mundo virtual. Agora, fazendo o fast forward, né, levando para frente esses 20 anos e chegando no momento de hoje. Hoje, mais ou menos, nós estamos celebrando um ano de quando o Zuckerberg, no ano passado, ele decidiu mudar, inclusive, o nome da empresa dele, né, do Facebook, para Meta, e botou todas as fichas, numa mesa de pôquer, botou todas as fichas nessa lógica desse ambiente de metaverso. A grande diferença, e eu vou dizer duas coisas que eu considero importantes para a gente levar em conta no momento atual, né? Mas a grande diferença é a capacidade tecnológica que dá garida, que dá apoio, que dá sustentação para o que hoje se chama metaverso. É brutal. A gente está falando de uma Web 3, né, lembra-se que no Brasil a internet comercial ela iniciou em maio de 95, portanto, um bocado de tempo atrás, né? Nós estamos indo aí para praticamente 30 anos de internet comercial. Tivemos uma fase que mudou nossas vidas, né? Com smartphones, aplicativos, etc. E hoje nós estamos abrindo a porta, alguns já estão com um pé lá dentro, outros estão com 2 pés lá dentro, mas ainda não acendemos as luzes e muita gente está para o lado de cada porta ainda, né? Estamos abrindo a porta para essa Web 3, né, para uma versão muito mais avançada tecnologicamente de recursos computacionais, de redes, 5G, comunicação, capacidade de processamento que a gente carrega no bolso, né? E as potencialidades são inúmeras. Então, o que eu queria dizer aqui é o seguinte, duas coisas para a gente prestar atenção em relação ao metaverso agora, em novembro de 22, né? Primeiro, de fato, analisar diariamente os movimentos de algumas entidades e de algumas pessoas, de alguns investidores, grupos investidores. Porque, como ainda é tudo muito incerto, né, Zumbi, quer dizer, as apostas estão sendo feitas, né, em maior ou menor grau. Então, analisar, acompanhar esses movimentos de empresas, de investidores, para mim é fundamental. Não tem uma resposta pronta. Tem resposta técnica, mas nós combinamos que nós não vamos entrar na parte técnica, né? Então, a primeira coisa é isso, é prestar atenção, acompanhar, monitorar, né? O que tem havido de mudança nesse aspecto. E a segunda, se me permite, uma segunda consideração que eu faria, é não apostar contra a inovação e a tecnologia. Eu acho que a gente pode se queimar se a gente fizer uma aposta grande na contramão do avanço tecnológico, do avanço de inovação, né? O que eu sinto, pessoal, é mais ou menos o seguinte, o volume de segurança e confiança, que são palavras atreladas à contabilidade, correto? O volume de confiança que nós temos nesse novo ambiente, porque o metaverso é um ambiente, ele tem agentes, ele tem ativos, ele tem meios de pagamento e ele tem transações. É isso que tem no metaverso hoje, potencializado com uma tecnologia que nos dá segurança, descentralização, confiança, né? Então, imagine os senhores e as senhoras aqui o que é fazer negócio no metaverso. E só vou concluir aqui essa minha pequena reflexão, Ângela, dizendo o seguinte, muita gente que está colocando o pé, passando por essa porta, tenta enxergar o metaverso como algo que eu chamo de mimético, algo que espelha o que a gente conhece hoje das empresas, das transações, da sociedade. A grande virada de chave desse ambiente não é o mimético, é para além do mimético. É algo que em um outro momento, eventualmente, a gente pode refletir um pouco mais profundamente, mas é a autonomia dos agentes e das transações. Quando a gente fala em contratos inteligentes e a gente fala em seres ou avatares que não tem um humano por trás, criando-se um mercado novo, é isso aí que tem, essa é a grande sacada, é a grande diferença, é o grande salto do que está por trás desse ambiente. Porque no ambiente real você não tem chance de fazer isso, né? Por muitos anos não terá. Mas nesse ambiente expandido, virtual, a gente tem. Então, o que é um novo mercado? O que são novas necessidades de consumos por agentes que não são
biológicos e assim sucessivamente, né? Mas, sem entrar no técnico, fica aqui meus 2 dedos, né, de contribuição. Obrigado. Parabéns. A gente fica meio tonta ouvindo vocês dois falarem, porque fica a dúvida aqui, e é o desafio que eu coloco para vocês agora. Sustentabilidade e metaverso. Onde se encontram? Onde se encontram? Se encontram em 2 esquinas. Numa delas, a gente pode levantar os aspectos positivos desse encontro, né? Na outra, os negativos. Então, vamos lá. Na questão, por exemplo, da ambiental, sustentabilidade ambiental, onde é que o metaverso encontra a sustentabilidade? Existem várias discussões sobre isso, né? Num primeiro momento, se entende que o metaverso, pelas inúmeras possibilidades que ele oferece de solução de problemas que nós vivemos atualmente, ele traz um ganho fundamental, especialmente em questão de redução de emissões, por exemplo, com o fim das reuniões presenciais, ou seja, nós vamos poder fazer reuniões virtuais, né, como se nós estivéssemos no próprio ambiente onde nós estaríamos se a reunião fosse presencial, com todas as circunstâncias e aparatos necessários ali. Ou seja, ele dá uma oportunidade muito grande, mas ele dá muito mais do que isso, ele dá a oportunidade de você fazer testes de produtos, de você testar uma aeronave de caça sem precisar ligar o motor, a chave e queimar combustível fóssil dentro dessa aeronave. Você vai fazer o mesmo teste, vai treinar pilotos, né? Então, ele dá inúmeras oportunidades que vão permitir o quê? A redução da emissão de gás de efeito estufa, do CO2, né? Então, aí ele reduz bastante. Quem olha para essa visão, vê que o metaverso é uma grande solução para os problemas ambientais do mundo. Nós vamos diminuir sensivelmente as emissões de CO2. Mas quando a gente olha o outro lado, bom, mas e o que ele gasta? Porque toda atividade tem uma geração de CO2, de gás de efeito estufa. O que ele gasta efetivamente? Ele gasta muita energia, né? Porque alimentar os data centers que sustentam as plataformas aonde o metaverso vai estar instalado, é tão pesado isso que gasta muita energia. Então, do outro lado, ele gasta mais energia. As estimativas que tem dos especialistas, eu li um relatório da Intel, que fala que nós vamos consumir 1000 vezes mais energia dentro desses data centers do que nós consumimos hoje para sustentar esse volume de dados que o metaverso te exige colocar lá. Então, do ponto de vista ambiental, não se tem muito claro ainda se isso vai ser positivo ou não. Há uma tendência de que sim, porque nós vamos abolir uma série de outras atividades que exigem deslocamento, que exigem consumo de energia, que exigem outras coisas que a gente poderia discutir, como teste em animais, de produtos que a gente não vai mais precisar testar em animais, porque nós vamos testar virtualmente isso. Olha que loucura isso, né? Produtos que hoje são fabricados, vamos pegar perfumes. Muitos perfumes hoje ainda são produzidos com testes biológicos, né? Isso não vai mais precisar existir, a gente vai fazer isso dentro do metaverso, num ambiente totalmente virtual, né? Então, esse é o lado positivo. Temos que resolver o lado negativo, esse excesso de emissão de CO2 em função da energia. As 3 principais empresas do mundo, aí vamos botar a Facebook, né, do seu Zuckerberg, a Microsoft, a terceira agora me fugiu, já se comprometeram, a Google, né, se comprometeram, as 2 primeiras, em até 2030, eliminar totalmente o consumo de energia não limpa dos seus data centers, né? A Google até 2025. Esses data centers, a maioria deles estão nos Estados Unidos, lá no Vale do Silício, vocês todos sabem disso, né? Eles são mantidos a geradores a óleo, porque eles não podem contar com a energia elétrica, porque pode dar uma queda de energia, então eles têm que ter o plano B, o famoso plano B. São geradores a óleo, olha a loucura que é de queima de diesel, combustível fóssil, para manter esses data centers funcionando. Então, eles têm que resolver esse problema. Resolvido esse problema, provavelmente, no balanço final, vai ser positivo. Na questão social, aí a gente vê muitos benefícios, né? A plataforma virtual ela vai possibilitar, efetivamente, um ganho muito grande no relacionamento entre as pessoas. Aliás, na pandemia, agora, a gente já teve uma prova disso, né? O que resolveu o problema de muitas famílias, da falta do contato, foi o quê? Né? O WhatsApp, né, o vídeo, o áudio, enfim, a gente conseguiu resolver muitas coisas por ali, né? O metaverso faz isso, né, numa escala muito maior e com uma qualidade muito maior. Se imagina que o metaverso, quando ele estiver nos seus estágios mais avançados, ele vai conseguir simular os 5 sentidos humanos, né? Hoje nós
temos só som, áudio e imagem, né? 2 sentidos, né? Às vezes tato. Eles vão botar tato, olfato e paladar, ou seja, você vai estar num ambiente onde você vai sentir cheiro, gosto, tato, áudio e visão, né? Imagina a quantidade de oportunidades que isso oferece para você ter. Então, no aspecto social, o balanço é favorável, é bastante positivo, a gente vai ter muito ganho. Nas questões de governança, seria a última perna do tripé da sustentabilidade, ainda tem muita discussão, né? Porque esse ambiente do metaverso, ele é um ambiente que nem o da internet hoje, meio solto, meio livre, né? Não tem muita regra, então vai ter que se colocar muita regra. E, inclusive, já tem hoje casos de assédio sexual pelo metaverso, já denunciados para as autoridades, né? Já acontecendo isso no mundo. Assédio moral, né? Fraudes, tudo isso vai acontecer. Não vamos pensar que o metaverso é um mundo perfeito, né? Se fosse, a gente já teria embarcado nessa. Não é. É cheio de problemas também que vão ter que ser resolvidos com o tempo através de regras de governança. Então, se espera, e aí a Cornacchione também colocou isso, né? Se espera que haja uma regulamentação desse mundo virtual, que é um mundo, né, intangível, onde a gente possa navegar dentro dele com segurança. É como a gente sair na rua, né, de noite. A gente não tem segurança de sair na rua de noite. Hoje, entrar lá talvez não tenha essa segurança também. Mas os mecanismos que podem oferecer essa segurança são muito mais possíveis, viáveis, de serem controlados. E aí é uma questão importante também. Então, na governança, se entende que o metaverso também vai alcançar um estágio bastante avançado, que vai tornar o nosso mundo real, aquele de fazer contratos de papel e levar em cartório, coisa de dinossauro, né? Pré-histórico. Então, é uma mudança drástica que vai ocorrer conosco, e nós, profissionais da contabilidade, vamos ser afetados fundamentalmente com isso, né? Porque muda a nossa realidade, inclusive, do trabalho que a gente tem no dia de hoje. O Zumir já foi né, cirúrgico assim, né? Eu só vou complementar o que você disse, que veja só, as mudanças, inclusive com o Alexandre, que está aqui recém-empossado, a gente teve uma discussão grande sobre aspectos de tributação no metaverso e que afetam a nossa categoria, né, a classe contábil. Que muito se diz sobre como tributar no metaverso, usando de novo a lógica de reproduzir o que está aqui, né, o que a gente vive aqui. Mas eu cobro IPVA de uma pessoa que é proprietária de um veículo, porque aquele veículo está usando uma via pública, ali provavelmente se tiver um problema, ele vai ter uma delegacia para se dirigir e tal. O que o setor público, né, o que os governos, o que os estados, vamos pensar assim, estão promovendo de serviços dentro do metaverso, ou poderiam vir a promover de serviço num ambiente centralizado, que justificaria a cobrança de tributos? Então, a discussão é um pouco mais complexa, né? E eu não tenho dúvida, né? Vai repousar sobre a nossa categoria profissional de contadores uma discussão muito profunda, e não é de tributarista, não é de engenheiro, é de contadores, né? Vai repousar sobre nós uma reflexão muito pesada sobre o relacionamento, essas transações, esse reserva de valor, meio de pagamento, dentro de um ambiente como esse, descentralizado, né? Queria aproveitar seu comentário e lembrar o seguinte, quando você falou de reuniões virtuais, né, Zumir? Veja só, há uns anos atrás, quando eu tive a primeira oportunidade, seguindo o exemplo do Trevisan, de falar sobre casos, né? Quando eu tive a oportunidade com um colega meu da Califórnia, que está investindo pesadamente em ambiente de realidade virtual para a educação, de usar um equipamento de realidade virtual de alta geração, porque esses óculos mais recentes, né, eles são uma tentativa de facilitar o acesso. Então, eles têm alguns recursos diminuídos, mas são excelentes, eu diria, né? Mas, usando recursos de muita vanguarda, eu confesso às senhoras e senhores, eu não levei, eu em pé, cheio de fio, capacete e tal, eu não levei um minuto para ter absoluta certeza que eu estava num lecture hall, numa sala de aula de uma universidade americana, interagindo. Tanto é que eu quase caí, eu tive um problema que eu quase caí, porque eu estava achando naquele ambiente que eu estava muito perto de uma escada. É simples, eu não consigo descrever. Então, o meu recado aqui, viu, Anjo, é o seguinte: a todos nós contadores, que a gente entre o quanto antes, tenha alguma forma de experiência, ou com blockchain, né, com algum criptoativo, com algum NFT, e com o próprio ambiente do metaverso, entrar em algum ambiente... lembra que nós fizemos aquele evento, né, Anja? Com uma sala de reunião virtual, né?
o quanto antes, para que a gente tenha uma segurança do que é sair do 2D para o ambiente imersivo 3D, que o Zumir fez referência há pouco, né? E com respeito à blockchain, se me permite, que é a base da descentralização do metaverso, tem uma ligação com a nossa área de contabilidade brutal. Os senhores devem se lembrar do Yuji Giri, que ele foi presidente da AAA, né, da Academia Americana de Contabilidade, e na década de 80 ele fez a proposição da contabilidade por partidas triplas, muito avançado para o seu tempo. E a lógica do blockchain usado na moeda Bitcoin, né, é uma lógica totalmente apoiada em ledger público, que é uma coisa contábil. Então, é impressionante. Na história da contabilidade, eu fico assim, sabe, animado demais de falar sobre isso. Na história da contabilidade, nós ajudamos a inventar a escrita, a contabilidade ajudou a inventar os registros escritos, né? E hoje nós estamos vendo a contabilidade ajudar a inventar uma transformação socioeconômica brutal. Mas a gente ainda não criou, né, a conexão entre esses dois pontos, né? E por fim, quando você pergunta da ligação de sustentabilidade, etc., eu falei agora de Bitcoin, na linha do que o Zumir mencionou, essa semana agora, tá, não é um mês atrás, essa semana, o regulador norte-americano está deliberando, né, sobre considerar o blockchain da Ethereum um investimento ou um meio de pagamento. Você imagina o que isso significa para a nossa área. Imagina o que isso significa para a área de contabilidade. Porque hoje, muitas das normas que tocam em criptoativos tratam criptoativos como investimentos, né? Mas veja só, no instante que você considera um meio de pagamento, né, você tem uma série de consequências de liberar, de supervisão de reguladores como esse que eu estou mencionando, e dar maior velocidade para isso. Mas, além disso, por que essa discussão está acontecendo agora? Porque o Bitcoin está baseado em prova, por favor, que eu não vou entrar em aspectos técnicos, mas o Bitcoin, para você minerar um Bitcoin, você gasta tanta energia elétrica, mas tanta energia elétrica, que é simplesmente insustentável, me desculpe o trocadilho, né? Ethereum, que é uma moeda que está passando por uma proximidade muito maior com o mundo dos negócios, fez agora, recentemente, a opção por validar os seus tokens como Proof of Stake, que é uma outra metodologia que não nos cabe aqui olhar, mas que reduz 99% o consumo de energia. Então, é impressionante, por isso que eu falei, monitorar a cada instante o que está acontecendo nessa seara, porque tem efeito para nós, contadores. Imagina o que é cada empresa que os senhores atendem, que nós atendemos, ser emissora da sua própria moeda. Imagina cada indivíduo potencialmente ser emissor da sua própria moeda. O que isso significa para o nosso mercado consumidor aqui real e o mercado, principalmente o mercado virtual. Então, para mim, essa discussão de sustentabilidade e metaverso ela é íntima, né? É uma discussão muito própria. Só para fechar uma informação que eu queria dar também, você estava falando do Ethereum agora, tem no artigo eu vi que uma transação de blockchain da Ethereum gasta 110 quilos de CO2, emite, né? Isso corresponderia a 42.174 transações de cartão de crédito. Visa, Mastercard, American Express, ou seja, uma transação no blockchain da Ethereum, né, consome a mesma quantidade de energia que consumiria 42.100 e poucas operações de um cartão de crédito normal, na base corrente que a gente usa hoje das maquininhas de sistema de pagamento ali, né? Só para ver a loucura da quantidade de energia que esse mundo virtual consome. Olha, a gente fica com a impressão que vocês estão navegando 1 metro acima da realidade. Porque vocês viajaram aqui. Tá? Viajaram e a cabeça da gente começa a ter ideias, tá? Porque se vocês estão discutindo aqui nesse nível, tá? Uma discussão rápida que nós combinamos aqui, os alunos que estão entrando num curso de contábeis já deveriam estar discutindo as bases disso. Tá? E a gente não sabe, mas os jovens já estão nesse ambiente. Tá? Eles negociam NFT, eles fazem mineração. Então, assim,
a gente tem muito a avançar e pouco tempo para isso. Mas já que vocês estão 1 metro acima, já deixaram a gente meio bagunçado aqui, eu quero saber quais são as descobertas mágicas nos negócios. A pergunta que vocês adoraram na nossa prévia, né? É isso que eu quero saber. Cadê a mágica? Eu vou? Mágica, para mim, essa é uma bola bem difícil, né? Mágica eu associo com encantamento, né? Então, quando a gente fala de mágica, a gente associa com encantamento, né? Com um certo incômodo. Por que eu não consigo compreender o que está acontecendo, né? E com uma espécie de um êxtase, né? Principalmente quando eu vejo o truque, né? Na sua plenitude, né? Então, eu acho que tudo isso se aplica a esses 2 temas que nós estamos falando, e principalmente a sua intersecção, porque nesse momento eu pelo menos fico encantado de ver os potenciais, né? A gente já viveu isso, todo mundo que está nessa sala já viveu grandes rupturas apoiadas por tecnologia, todos nós aqui, sem qualquer exceção, né? Então eu vivo muito isso, sabe, o encantamento, essa condição da gente ter uma tentativa de descobrir o que é que está por trás, entender. A única diferença de um show de mágica, para mim, é que nós somos parte do número desse truque, vamos dizer assim, né? Nós, contadores, né? Nós envolvidos com as empresas, né? Nós que somos o primeiro batalhão, né, de suporte ao mundo dos negócios, né? E nós que somos a linguagem do negócio, né? Então eu acho que nós somos parte integral, e não dá para ser feito esse truque, se me permite o trocadilho, sem a nossa participação. Então, para mim, a mágica está nesse aspecto. Eu vejo também, além desse aspecto, Edgar, que é muito importante, né? Os negócios são negócios há 1000 anos e continuarão sendo por mais 1000, sendo feitos da forma que a gente sabe. Alguém produz e quer vender, e do outro lado, alguém tem interesse em comprar. Senão, não haveria negócio. Essa é a base fundamental. Agora, a pergunta é, como a gente faz com que haja mais negócios, mais lucrativos e sustentáveis? Esse é o grande desafio daqui para frente, né? Então, a mágica é você conseguir fazer isso. Como que eu consigo atrair mais clientes, fidelizar esses clientes com o meu produto, ter rentabilidade e ainda ser sustentável? Porque agora entrou um outro ingrediente. Até hoje, nós lidávamos com lucratividade. Era lucro, 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 distribuição, acionista, ganhar dinheiro, redistribuição, produz e vai, né? Aquele círculo da teoria econômica ali. Agora entrou um outro ingrediente. Espera aí um pouquinho. Não é só isso, tem mais uma coisa. E essa coisa, talvez, num primeiro momento, diminua a lucratividade. A sustentabilidade, num primeiro momento, pode reduzir a lucratividade, sim. Essa é a grande discussão que está se tendo hoje no mundo todo, né? Estados Unidos lá está numa guerra política discutindo essas questões, né? O estado do Texas lá simplesmente disse não vai mais haver nenhum investimento em sustentabilidade aqui dentro. O nosso negócio aqui é lucro das empresas, né? Fugindo totalmente à regra mundial, digamos assim, né? Então, como é que você faz para lidar com isso? E aí entra uma série de questões, né? Como é que você atrai a clientela? Então, entra aí, dentro dessa mágica dos negócios, né, os criadores de conteúdos, né? Que são pessoas, videomakers e influenciadores digitais, né, que estão espalhados por aí, ganhando dinheiro com essa mágica dos negócios, fazendo o quê? Fidelizando um grupo de seguidores em cima de conversa, que eles são muito bons nisso, produzir conteúdos, arrastam seguidores, né? Alguns viram fãs, outros viram os apaixonados por aquelas pessoas, que muitas vezes eles nem sabem quem é efetivamente aquela pessoa, não conhece o seu passado, não conhece, né, a sua ficha corrida, como a gente dizia antigamente, né? E adoram aquelas pessoas, e tudo que aquelas pessoas dizem, elas fazem. É um efeito quase que rebanho, eu diria assim, né? Mas essas são as pessoas que estão dominando o mundo hoje dos negócios. São contratadas e disputadas a peso de ouro pelas grandes empresas mundiais, porque elas conseguem arrastar clientes para dentro dos produtos deles, trazer e fidelizar esse cliente. É o que está acontecendo no mundo. Então, a mágica dos negócios agora está virando por um terceiro ator que não existia no mercado até então, que é esse construtor de conteúdos, né, que é capaz de
arrastar multidões de seguidores nas redes sociais. São 6 bilhões de smartphones no mundo, na mão de pessoas como nós. Quem aqui, levante a mão, quem não tem um smartphone? É impossível a gente não ter um smartphone, a gente não consegue nem sair da porta aqui sem um smartphone. Né? Fica meio doido. Desses 6 milhões que têm smartphones, 4 bilhões, né, quase 2/3 da população da Terra, são ativos em redes sociais. Então, são 4 bilhões de consumidores, Trevisan, que você tem ao seu alcance. É só você achar a pessoa certa. E você é a pessoa certa, porque você sabe se vender fenomenalmente. Você se vende muito bem, no bom sentido da palavra. Então, você seria, hoje, certamente um grande... O Trevisan é um algoritmo ambulante. É um algoritmo, é um algoritmo ambulante. Né? Então, essas pessoas é que vão mudar hoje o mundo dos negócios. São disputadas a peso de ouro. Ganham altas quantias em dinheiro, né, porque estão nas redes sociais faturando, monetizando essa atividade. Dentro do YouTube, do Facebook, do Instagram, do Twitter e de tudo que é tipo de rede social que existe. Né? Então, aí eu acho que é a nova onda, né, do mercado que as empresas estão buscando, né, e algumas pegam pessoas boas, outras entram em frias, né, se dão mal. Mas isso vai transformar realmente esse mundo de negócios. Né? Imaginem tudo isso quando estiver lá dentro de uma plataforma virtual do metaverso, onde tudo é virtual, inclusive nós. Estaremos lá com os nossos avatares, sendo compradores e sendo influenciados por esses formadores de conteúdos e tudo mais. Meio louco isso, né? A gente pensa assim e fica, acho que para o mundo que eu quero descer, né, Martoni? Para que eu quero descer, eu vou ficar por aqui mesmo, que isso é muito louco. É muito louco, gente, é muito louco esse negócio. Mas é a realidade. Ou não, é virtual. Mas eu fico feliz de ouvir vocês falando sobre tudo isso, porque, no fim, vocês destacaram a genialidade das pessoas. Tanto para o nosso futuro humano no planeta, tá, como o futuro dos negócios. Então, eu agradeço a presença dos dois, eu agradeço ao público que ficou muito atento. Tá? E vamos encerrando? Você quer se despedir, Zulmir? Agradecer, né, a atenção de vocês. Obrigado aí pela presença e por ficarem nos ouvindo, né, nesse final de tarde de sexta-feira. Aí. Muito obrigado a todos. Mais uma vez, um prazer enorme encontrá-los. Maion, um grande abraço. Aí. Obrigado pela boa receptividade de sempre aqui em São Paulo. Muito obrigado. Também, rapidamente, quero... A gente tá no meio do coquetel, certo? Interrompendo o coquetel, né? Agradecer ao nosso presidente Maion pela gentileza, né, de conceder esse espaço para que isso acontecesse e a gentileza da presença de todos aqui. Acho que é muito importante esse momento de celebração dos 70 anos da academia. Obrigado pela oportunidade. Muito obrigada pelo coquetel. Obrigado a você, Ângela, também. Grande abraço. Nós é que agradecemos. E em agradecimento aos participantes do nosso talk show, vamos fazer aqui a entrega dos troféus. O presidente já está aqui comigo no palco, o presidente Domingos Horácio Chiomento. Passar aqui as homenagens às mãos da Ângela Zequinelli Alonso, nossa acadêmica, do também acadêmico Edgar Bruno Cornacchione Júnior e também do presidente Zulmir Ivânio Breda. Um recado importante, nós teremos agora o pronunciamento do presidente, encerrando aqui o nosso evento. Em seguida eu convido a todos os acadêmicos, vamos ter a apresentação musical aqui, e depois que encerrarmos aqui no auditório, ali fora, vamos fazer uma foto oficial com todos os acadêmicos, tá ok? Então, assim que sairmos do auditório, antes de subirmos para o coquetel, vamos fazer uma foto com todos os acadêmicos, foto oficial ali na parte externa, tá ok? Mais uma vez, parabenizando aqui no palco, ao Zulmir, ao Edgar e à Ângela. Obrigado ao presidente. A seguir, nós teremos o pronunciamento do nosso presidente da Academia Paulista de Contabilidade. Obrigado.